Período fetal. O desenvolvimento fetal acontece da 9ª à 38ª semana de gestação. É o período de crescimento e amadurecimento morfofuncional. Há crescimento acentuado do corpo e aumento da massa corporal. O sistema respiratório é o único que não é maduro ao nascer. O amadurecimento continua até 2 ou 3 anos de idade. Da 9ª à 12ª semana. Nesse período, há um rápido crescimento do corpo, porém ainda é desproporcional. A cabeça representa metade do corpo do feto, a face alargada, os olhos se encontram lateralizados, as orelhas têm implantações baixas, as pálpebras estão fendidas e os membros inferiores são mais curtos que os superiores. Há o início da movimentação, porém os movimentos ainda não são perceptíveis para a mãe. É nesse período também que há o início da eritropoese, ou seja, a produção de hemácias. Isso ocorre inicialmente no fígado. Devido ao aumento do fígado e consequente diminuição da cavidade abdominal, as alças intestinais migram para o cordão umbilical, onde ficam até a 10ª semana, formando a chamada hérnia umbilical. Há o início da formação da urina. Esta é eliminada através da uretra para o líquido amniótico. E também começa a ossificação primária, que ocorre no crânio e nos ossos longos. O plexo vascular cefálico já é visível, devido à pouca gordura presente. Ocorrem primórdios dos movimentos respiratórios. No final do período, o pescoço já se encontra definido. Os membros inferiores já estão completando seu desenvolvimento. E a eritropoese no baço se inicia. Agora vamos falar um pouco do período que vai da 13ª à 16ª semana. Nesse período há um rápido crescimento. O feto adquire maior proporcionalidade corporal. Começa a ossificação ativa do esqueleto. Os olhos e as orelhas encontram-se em posição definitiva e as genitálias externas já podem ser reconhecidas. As alças intestinais, que estavam até então no cordão umbilical, retornam à cavidade intestinal. Alguns lugares sofrem apoptose para dar forma ao trato digestivo, porém as células que morreram podem fechar a luz de alguns órgãos. Então, para que ocorra a reabertura, é necessário um movimento de deglutição do feto com o líquido amniótico. Nos ovários já existem folículos primários, que é o conjunto de ovócito e células foliculares. Agora vamos passar para o período de 17ª à 20ª semana. O crescimento é lento. Os movimentos do feto passam a ser perceptíveis para a mãe. Os cabelos e sobrancelhas já estão visíveis. As células de Leydig são células encontradas no interior dos túbulos seminíferos. Produzem muita testosterona e ocasiona a descida dos testículos para a bolsa escrotal. Aparece o verniz caseoso, que é uma substância produzida pelas glândulas sebáceas e células mortas da epiderme que protegem o feto de lesões. O lanugo são pelos bem finos que aparecem pelo corpo todo e ajudam a manter o verniz. Há depósitos de gordura parda ou amarela, principalmente na base do pescoço, posterior ao externo e na área perirenal, que mais tarde servirá de reserva energética. Período de 21ª à 25ª semana. Ocorre o aumento do peso substancial, os olhos começam a se movimentar rapidamente e há a presença de unhas. Na 24ª semana, vai ser produzido nos pulmões, pelas células epiteliais secretoras, os pneumócitos, uma substância lipídica chamada surfactante, e atua diminuindo a tensão superficial da camada de revestimento alveolar, impedindo que haja colapso dos alvéolos ao nascer. Isso diminui a força do recém-nascido para respirar pela primeira vez. A sobrevivência do feto nesse período é improvável, porque o sistema respiratório ainda é imaturo. Os vasos se encontram longe dos alvéolos pulmonares.
Período da 26ª à 29ª semana. Nesse período, os pulmões já são capazes de respirar. Se vier a nascer o feto, já é viável. Inicia a eritropoese na medula óssea. As pálpebras se reabrem e já há grande quantidade de gordura subcutânea. O sistema nervoso central amadurece nesse período, para que haja capacidade de fazer os movimentos respiratórios e o controle da temperatura corporal. É no período da 30ª à 34ª semana que inicia o reflexo pupilar dos olhos à luz. Período da 35ª à 38ª semana, os membros se encontram flexionados e a mão fechada. O lanugo já é quase ausente, há ganho de peso. Entre a 37ª e a 41ª semana de gestação, o bebê já é considerado a termo, que é uma expressão utilizada pela Organização Mundial da Saúde para designar toda criança viva nascida nesse período. Este trabalho foi realizado por Daniela Araújo, Raquel Araújo e Catiane Silva, acadêmicas do curso de nutrição da Faculdade Adventista da Bahia.